bona fide, Marciano. No caminho de Rock Marciano, que lutou pela primeira vez no profissional em 47, voltou pro amador, depois deu aquela arrancada de 1948, pós-guerra ali, e foi até 55, quando ele parou. Aconteceram, óbvio, né, altos e baixos. Chama a atenção de cara o fato de que ele começou velho, uma categoria complicada, de muita força e experiência, e ele nem tinha muita força e, né, muito peso, muito tamanho, força até que ele tinha, até mais do que sabia, mas experiência e técnica de forma alguma. E aguentando pancada, ele foi passando por experiências, por coisas que nem ele não estavam sob o controle dele. É isso. Então, muito mais do que ficar dando aqui um discurso professoral, essa conversa muito mais, esse bate-papo, ele traz, aproveitando desse exemplo de superação, igual tantos vários que há, o fato de que, dentre os vários obstáculos que ele teve que superar, a maioria ele não escolheu, mas também não foi o acaso. Era um pessoal que ganhava dinheiro às custas do sangue dele e do sangue que ele derramava. Ele chegou a ficar meses, como ninguém antes, chegou a ficar meses em campo de treinamento. Isso ninguém pediu. Ele correu atrás do preparo que ele não tinha e tentou compensar a técnica que também ele não tinha, mas pendor para isso, né, vocação que ele tinha, e começou a escalar, passando por situações no mínimo interessantes. Uma delas é triste, né, mas é meio que redentora de certa forma, parecida com aquela que eu comentei no vídeo anterior sobre o Carmine Wingle, né, que por conta de uma pancada do Marciano se tornou 20 anos de idade, da grande promessa de 37-0 para um porteiro, né, de uma empresa onde ele trabalhou até os 85 anos de idade, semi-paralisado, hemiplégico e quase cego de 2 olhos. Uma outra coisa aconteceu na carreira do Marciano, que ele também não foi acaso, enfim, ele foi buscado na primeira, a chamada desse vídeo aí, um lutador muito especial procurou e conseguiu lutar com ele. Talvez não tivesse conseguido se fosse mais na frente, onde o cara já é muito famoso e ele só vai conceder a chance para alguém tomar o cinturão dele, se a pessoa for alguém que, ainda que ele perca, traga para ele uma bolsa de milhões. E não era o caso. Nós estamos falando de Hetsko Haft, que nos Estados Unidos, né, ele é um polonês. O nome dele de nascença na Polônia é Hetsko Haft, mas tendo se mudado para os Estados Unidos, passou a ser conhecido como Harry Heft. Então essa adaptação foi feita para melhor compreensão do nome dele.
O Haft, ele foi levado para campo de concentração na ocupação de Varsóvia quando ele tinha 16 anos. Na verdade, ele não morava na capital, mas foi a partir dali, e na ocupação da Polônia, e trabalhou em alguns campos de concentração. Ele era jovem, ele era forte e ele tinha tido treino de boxe e lutava em torneios amadores juvenis, e ele tinha estatura para pesado, né? Ou seja, era um cara que não era pequeno e veio a crescer e ficar forte, e tinha técnica. Mas havia outros esportes que ele praticava, apesar de pertencer à comunidade judaica. Ele jogava futebol e atletismo, participava de atividades junto com os cristãos, né, que na época não se misturavam. Mas essa é uma das mágicas aí do esporte. A música também tem isso, né? As pessoas esquecem um pouco a camisa do time, o partido político, e bora jogar uma bola. Então, ele participava dos torneios normalmente, e quando um irmão dele estava sendo levado pela SS, ele, ainda aos 16 anos, arrumou uma bagunça lá para livrar o irmão, conseguiu, e foi levado no lugar do irmão para campos de concentração. Ele teve em Dachau, Birkenau, teve em Auschwitz. O trabalho dele em Auschwitz era horrível, né? Porque ele tinha que pegar ouro do dente, da boca das pessoas, né? E anéis de ouro ou diamantes daqueles corpos, né? Aquelas pilhas de corpos de judeus mortos, e ainda por cima tirar a roupa deles e colocar nos fornos de cremação. E depois ele travou conhecimento. Na verdade, ele reconheceu um alemão que era da região dele e que era um capitão nazista, e não foi difícil eles conversarem, e o capitão fez para ele a seguinte proposta: o negócio é o seguinte, eu vou te tirar desse trabalho aí e vamos combinar, para diversão aqui dos oficiais nazistas aqui né, dos campos de concentração, torneio de boxe. Então virou uma coisa ali lúdica, aos domingos, os oficiais terem autorização para assistir os prisioneiros se matarem de pancada. Eu queria que o matarem de pancada fosse uma figura de linguagem, mas era isso mesmo. Os caras lutavam quase até a morte, e caso o perdedor não morresse, levavam um tiro na nuca. E os nazistas batiam palma e riam. E o que acontecia é que às vezes ele tinha que lutar sempre quase, né? Ele tinha que lutar com os judeus iguais a ele, e tinha que liquidar o cara na pancada para não tomar um tiro na nuca. Ele não queria matar ninguém, ele só queria não ser morto. Então, ele sabia boxe. O capitão que convidou ele para participar disso sabia que ele sabia boxe, e ali ele foi fazendo luta atrás de luta, passando inclusive a ter que, às vezes, lutar com amigos, gente que cresceu com ele. Imagina uma coisa dessa. E aí bater até matar, ou deixar a pessoa no chão ali sem reação e escutar só o barulho dos tiros. Eles disparavam para executar quem perdeu. Dava a impressão até, né, que
se a luta divertia quem estava assistindo, executar quem perdeu, matar quem perdeu, divertia mais. Então é uma história meio pesada. E, para resumir, ele conseguiu, já com a guerra virando de lado e pendendo mais para o lado dos aliados, ele conseguiu fugir. Foi facilitado para ele ali pelo capitão, que fornecia um alimento extra e dava algumas regalias, e numa marcha que eles estavam fazendo, onde morreram muitos prisioneiros de frio e fome e doença, né, estavam recuando ali do avanço russo. Ele empreendeu fuga pela floresta lá. Ele sabia se virar bem e conseguiu chegar até os americanos, que o prenderam, achando que quase atiraram nele, achando que era nazista e tal, e depois recolheram, trataram, cuidaram e colocaram ele junto do grupo dos prisioneiros de guerra judeus que foram libertados dos campos. E aí ele teve a chance ele tinha um tio nos Estados Unidos da América, teve a chance de ir para lá, e ele se envolveu com o pugilismo lá, sem muita vontade, porque a lembrança que ele tinha disso, óbvio, era das piores, mas era o que ele tinha para fazer, e estava começando a voltar a ser efervescente, bem começando ainda, bem incipiente, né? Bem no início, a prática esportiva, mas por isso mesmo estava fácil. Quem chega hoje e fala, eu quero lutar com... Não existe isso. Então ele se envolveu com pugilistas, mas pessoas que não passaram por guerra e treinaram desde a juventude, tinham técnica, tinham conhecimento da movimentação do boxe moderno, boas esquivas, e se movimentavam bem. Então, assim, ele foi um lutador médio, ganhou mais do que perdeu. Só que ele tinha uma meta, encontrar uma pessoa. Ele tinha que ficar famoso, ele tinha que sair no jornal. Então não adiantava naquele país daquele tamanho. Não tinha como ele anunciar, falar que estava vivo. Então o jeito que ele arrumou foi conseguir uma luta com alguns lutadores famosos. E dentre eles, um até comentei no canal, né? Que é o Roland Lastarza, com quem o Marciano lutou e ganhou por decisão unânime, apesar de contestável, e na revanche nocauteou. E depois isso não surtiu a divulgação, não deu aquele... O nome dele não apareceu nos jornais, isso não foi o suficiente. E aí é que ele vira e fala, igual no começo do vídeo, né? Eu quero lutar com o Roque Marciano, que era quem estava acontecendo. Ele foi nocauteado e foi aí que ele encerrou a carreira dele. Hector Haft, ou Harry Haft, viveu na América até 2007, sendo um cara que nasceu em 1928. Ele viveu muito desse mundo, né? E teve muita crise. E em 2022 a HBO, né? A HBO lançou um filme. Eu não tive a oportunidade de ver esse filme aí, falando sobre a vida dele e depois a vida dele de casado e os pesadelos que ele tinha, quebrava a casa inteira, batia nos filhos, bebia e tal, porque ele tinha tido uma adolescência impossível de imaginar, assim, é uma coisa absurda. E ele foi fazer as pazes com o passado dele, já numa certa idade mais avançada, e teve filhos, netos, e deu entrevistas e virou um homem em paz. Ele conseguiu
completar esse ciclo aí da vida dele. Nas tantas coisas que ele experimentou, das tantas que ele fez e de tudo que ele sofreu, talvez o mínimo seja comentar no canal que é voltado, né, para falar sobre o esportista Roque Marciano, mas gostaria de pontuar isso. De alguma forma, quando ele estava fazendo o mais inimaginável, o pior dos trabalhos, nos campos de concentração, a habilidade de boxe que ele já tinha, uma coisa que não é muito típica nossa, a gente cresce jogando bola, aquilo ali foi reconhecido por alguém que, por sinal, era o inimigo e manteve ele vivo, enquanto tantos outros, mas são muitos, né, infelizmente, não conseguiram. E ele faleceu nos Estados Unidos em 2007, e com a família formada, a família grande. E quando ele largou o boxe, foi justamente lutando com o Marciano, e a partir daí ele começou a contar o que ele passou. E a partir do momento que ele começou a deixar para fora essas experiências, foi deixando de ser um homem amargo, violento e, como eu falei, eu falo, mas eu não entendo, porque quando você lê o livro, o filme ainda não vi, né? Você fala, a pessoa foi forte e continuou forte, morreu forte, porque teve força para fazer as pazes com o passado tão tenebroso pelo qual ele não pediu, mas soube vencer. Um abraço para todo mundo. Deixa, por favor, o like, quem gostou. E fiquem todos com Deus. Até a próxima. The Germans sponsored you to be the Germans. So it was actually boxing to the finish. You know, one of them had to lay down, and it's not just the professional fighting or amateur fighting. It was just entertaining the Germans.